Oi pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos lá, hoje, sábado, dia 6/1 de 2024. Como eu disse no vídeo passado, a gente voltou, com o nosso propósito de ler a Bíblia do início ao fim em família. A gente tinha parado, voltou com esse propósito aí, Parou um tempo, eu acredito, perto de um ano aí, quase parado. E a gente vai fazer hoje o vídeo de número 53. A gente vai ler Samuel de 5 a 9, beleza? Então vamos lá. Xande, pode começar pra gente aí, por favor. Ah, peraí. Antes de começar, a gente tem que falar de alguma coisa que vem na cabeça, né? E eu não pensei em nada. Pensando aqui agora. A gente... Hoje, por exemplo, a gente começar aqui, a gente tinha marcado que ia fazer mais cedo, esse vídeo. E a gente fica empurrando as coisas com a barriga, procrastinando, A gente podia ter lido aqui mais cedo, aí arruma desculpa qualquer, fui fazer isso, outra fez outra coisa e tal. Resumo, a gente nunca faz aquilo que a gente quer fazer de imediato, normalmente. A gente procrastina, e a procrastinação, ela é o começo do não feito, ou do não fazer algo, E a gente pode pegar e fazer, tipo, fazer rápido, já faz o que tem que fazer, resolveu, já muda de página, vai fazer outra coisa depois. Mas não, a gente procrastina, parece que inventa alguma coisa mais importante, qualquer coisa que inventa que é mais importante, para não fazer aquilo que você quer fazer naquele momento, e aí você acaba deixando para depois e talvez nem fazendo, é isso? Então vamos prestar atenção na procrastinação. Eu sou um procrastinador e quero deixar de ser, Estou diminuindo cada vez mais, graças a Deus. Vamos lá, Cristiano, leia Samuel de 5 a 9 para nós, por favor. Vamos lá. A arca na terra dos filisteus. E os filisteus levaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles a trouxeram à casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. E quando os de Asdod se levantaram pela manhã, eis que Dagom estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E eles pegaram Dagom e o colocaram no seu lugar novamente. E quando eles se levantaram cedo pela manhã, eis que Dagom estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagom lhe foi deixado. Portanto, nem os sacerdotes de Dagom, nem qualquer pessoa que entrava na casa de Dagom, pisava na soleira de Dagom em Asdod até este dia. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdod, e ele os destruiu, e os feriu com hemorroidas até Asdod e os seus termos. E quando os homens de Asdod viram que assim eram, eles disseram: a arca do Deus de Israel não permanecerá conosco, pois a sua mão é severa sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então eles enviaram e reuniram consigo todos os senhores dos filisteus e disseram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja carregada até Gade. E eles carregaram a arca do Deus de Israel para lá. E assim foi que, depois de eles a terem carregado, a mão do Senhor foi contra a cidade com uma destruição muitíssimo grande, e ele feriu os homens da cidade, tanto os pequenos como os grandes, e eles tiveram hemorroidas nas suas partes secretas. Portanto, enviaram a arca de Deus para Ecrom. E sucedeu que, assim que a arca de Deus chegou a Ecrom, os ecromitas clamaram, dizendo: trouxeram a arca do Deus de Israel até nós para matar a nós e ao nosso povo. Assim, eles enviaram e reuniram todos os senhores dos filisteus e disseram: mandai embora a arca do Deus de Israel e deixem que volte para o seu próprio lugar, para que ela não mate a nós e ao nosso povo, pois havia uma destruição mortal em toda a cidade. A mão de Deus fora muito pesada ali. E os homens que não morreram foram feridos com hemorroidas, e o clamor da cidade subiu até o céu. Os filisteus devolvem a arca. E a arca do Senhor esteve no país dos filisteus 7 meses. E os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: o que faremos com a arca do Senhor?
Dizei-nos como a enviaremos ao seu lugar. E eles disseram: Se mandardes embora a arca de Deus de Israel, não as enviarei vazia, mas seguramente devolva-lhe uma oferta pela transgressão, então sereis curado, e sabereis, porque a sua mão não foi removida de sobre vós. Então eles disseram: Qual será a oferta pela transgressão que lhe devolveremos? Eles responderam: 5 hemorroidas de ouro e 5 camundongos de ouro, de acordo com o número de senhores dos filisteus. Pois uma praga esteve sobre vós todos, e sobre os vossos senhores. Por isso farei imagens de vossas hemorroidas e imagem dos vossos camundongos que devastaram a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez ele deseje aliviar a sua mão de sobre vós, e de sobre os vossos deuses e da vossa terra. Por que não endureceis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações, quando eles operaram maravilhosamente no meio deles? E eles não permitiram que o povo se fosse, e eles partiram. Agora, portanto, fazei um novo carro e tomai 2 vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo, e amarrei as vacas ao carro, e trazei delas os seus novilhos para casa, e tomai a arca do Senhor, e assentai sobre o carro, e ponde as joias de ouro, que vós lhe tornais como oferta pela transgressão, em uma caixa ao seu lado, e mandai-a embora para que possa ir. E vede se ela subir pelo caminho do seu próprio termo, até Bet-Semes, então ele nos causou este grande mal. Mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que nos sobreveio. E os homens assim fizeram, e tomaram 2 vacas que amamentavam, e as prenderam ao carro, e trancafiaram os seus novilhos em casa, e assentaram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os camundongos de ouro, e as imagens das suas hemorroidas. E as vacas tomaram o caminho reto até o caminho de Bet-Semes, e seguiram pelo caminho principal, mugindo enquanto seguiam, e não lhe desviaram para a direita nem para a esquerda. E os senhores dos filisteus seguiram após elas até o limite de Bet-Semes. E os de Bet-Semes estavam ceifando sua colheita de trigo no vale. E eles levantaram seus olhos e viram a arca, e lhe alegraram em vê-la. E o carro adentrou o campo de Josué, um Bet-Semita, e ali permaneceu, onde havia uma grande pedra, e racharam a madeira do carro e ofereceram as vacas em oferta queimada ao Senhor. E os levitas fizeram descer a arca do Senhor, e a caixa com que ele estava, dentro da qual as joias de ouro estavam, e as colocaram sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram sacrifícios no mesmo dia ao Senhor. E quando os 5 senhores dos filisteus viram aquilo, retornaram a Ecrom no mesmo dia. E estas são as hemorroidas de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor. Uma para Asdod e uma por Gaza, uma por Asquelon, uma por Gade, uma por Ecrom, e os camundongos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 senhores, tanto das cidades fortificadas, como das aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sobre a qual eles desceram a arca do Senhor. Tal pedra permanece até este dia no campo de Josué, o Bet-Semita. E ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor. Ele até feriu do povo 50.070 homens. E o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do povo com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram: Quem é capaz de permanecer de pé diante desse Senhor Deus Santo? E quem subirá dentre nós? E eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: Os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor, descei e fazei-a subir até vós. E os homens de Kiriat-Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor, e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab no outeiro,
e santificaram Eleazar e seu filho para guardar a arca do Senhor. Samuel, juiz de Israel. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornastes ao Senhor de todo o vosso coração, então pode de lá dos deuses estranhos e removei Astarote no meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a eles somente, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Baalins e Astarote, e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: congregai todos o Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram diante do Senhor. E jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E, enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão naquele dia sobre os filisteus e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram, até eles chegaram abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom até Gade. E os seus termos Israel liberou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele ia de ano a ano e rodeava a Betel e Gigal e Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramá, pois lá estava a sua casa. E lá ele julgava Israel, e lá ele edificou um altar ao Senhor. Israel pede um rei. E sucedeu que, quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênio era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Eles eram juízes em Bezeba. E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá, e lhe disseram: Eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel, quando eles disseram: Dá-nos um rei para julgar. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles.
de acordo com todas as obras que eles fizeram desde o dia que os tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses. Assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta a sua voz, todavia, mesmo assim protesta solenemente diante deles, e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E ele disse: esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para suas carruagens e para serem os seus cavaleiros. E alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares, e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos das suas carruagens. E ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos, e os vossos vinhedos, e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos, e os dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porá a seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, e qual escolhestes para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia, o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel, e dizia: não teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair diante de nós e lutar nas nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenta para a voz deles, e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: e de vós, cada qual a sua cidade. Samuel unge Saul. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeró, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo. E não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos. E Quis disse a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos servos e levanta, vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim, e passou pela terra de Salisa, mas eles não os encontraram. Então eles passaram pela terra de Salaim, e eles não estavam lá. E eles passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que com ele estava: vem e retornemos, para que o meu pai não deixe de se preocupar com os jumentos, e fique aflito por nós. E eles lhe disse: vê, agora nessa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honorável. Tudo o que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo: porém, vê se formos, o que traremos ao homem? Pois o pão de nossas vasilhas foi consumido, e não há um presente para levarmos ao homem de Deus. O que temos? E o servo voltou a responder a Saul e disse: eis que tenho aqui à mão a 4ª parte de um shekel de prata. Isto darei ao homem de Deus para que nos diga o nosso caminho. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: vem e vamos ao vidente. Pois aquele que agora é chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Então Saul disse ao seu servo:
Disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E quando subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água. E lhes disseram: Está aqui o vidente? E elas responderam e disseram: Está, eis que está diante de vós. Apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto. Tão logo chegastes à cidade, e ide encontrar imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, pois ele abençoa o sacrifício. E, posteriormente, comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos, pois, por volta desta hora, vós os encontrareis. E eles subiram à cidade, e quando chegaram à cidade, eis que o Samuel lhes saía de encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido um dia antes ao chegar, dizendo: Amanhã, por volta dessa hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tem atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou-se de Samuel no portão e disse: Diz-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje e amanhã, e eu vos deixarei partir, e te contarei tudo o que está no teu coração. E quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o teu desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa do teu pai? E Saul respondeu e disse: Não, sou um benjamita, de menor das tribos de Israel. E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? E Samuel tomou Saul e o seu servo, e os trouxe ao salão de visitas, e fez com que se assentassem no principal lugar no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: Traz a porção que eu te dei, da qual eu te disse. Ponha-na perto de ti. E o cozinheiro pegou a 100 e o que sobre ele estava, e o colocou diante de Saul. E Samuel disse: Eis o que foi separado. Põe-no diante de ti e come, pois até este momento isto foi guardado para ti, desde que eu disse. Eu convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa. E eles se levantaram cedo. E sucedeu que, por volta do arraiar do dia, Samuel chamou Saul para cima da casa, dizendo: Levanta-te, para que eu possa te enviar. E Saul se levantou, e ambos saíram, ele e Samuel, para longe. E enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Ordena que o servo passe diante de nós. E ele passou adiante. Mas permanece tu ainda por um instante, para que eu possa te mostrar a palavra de Deus. Bom? Ok? Então tá bom. Beleza. Bom, vamos lá. Eu estou vendo a Bíblia agora com outros olhos, né? Eu tenho um rapaz, há muito tempo atrás já, ele estudava a Bíblia, ele chamava Neville Goddard. E Neville Goddard fala que a Bíblia, ela pode ser entendida não ao pé da letra, como a gente geralmente faz, né? Não só ao pé da letra, aí vai do entendimento de cada um e a visão de cada um sobre isso, né? Mas ele tem uma técnica que ele pega a Bíblia e começa a olhar a Bíblia como se fosse metáforas do que acontece dentro da mente da gente, né? Dos pensamentos que a gente tem, de como que acontecem os problemas dentro da mente da gente. E ele usa a Bíblia como se fosse metáforas para explicar o que acontece dentro da mente, e não ao pé da letra como ela é.
Então eu fico vendo assim, fico levando para esse lado de metáforas da mentalidade, realmente ela deixa a gente meio perdido mesmo nesse sentido. Mas esse não é o caso aqui, aí eu estou contando só um particular meu, que eu estou ouvindo ela com duas visões agora, né? Nesse trecho, né, de Samuel 5-9, né, 1 Samuel 5-9, né, que tem Samuel 1 e Samuel 2, né? Mas esse aqui que é o livro de Samuel 1, de 5-9, ele fala aqui sobre que os filisteus, né, inclusive na leitura passada, ele fala que os filisteus, né, tiveram uma guerra com eles, ganharam, levaram a arca, a tão sagrada arca de Israel, né, e levaram e eles tiveram vários problemas com isso. Os filisteus pegaram a arca de Israel e tiveram alguns castigos por isso, né. Uma das coisas que eles falam é que eles tiveram problemas de hemorroidas, eu achei interessante, eu até estava rindo ali. Problemas de hemorroidas e vários outros castigos, várias outras pragas, né? E muitos até morreram por isso. Vários filisteus, né? Morreram por isso. E aí eles estavam olhando aquilo como se fosse uma desgraça para eles, né? Uma coisa assim, um presente de grego, né? Uma coisa que eles não queriam, que eles pegaram achando que ia fazer alguma diferença. E eles começaram a ver aquilo ali como uma coisa que estava atrapalhando a vida deles. Eles queriam devolver, né? Depois de um certo tempo, depois que eles ficaram 7 meses com a arca, e aí também gera uma dúvida ali, que em determinado momento ele fala que é 7 meses, depois fala que ficaram 20 anos sem a arca, né? Num pedaço você fala 7 meses, no outro fala 20 anos. Eu não sei se eu entendi direito ali, mas ficaram um intervalo de tempo e depois queriam devolver, né? E na hora de devolver, eles falaram assim, olha, então você vai ter que devolver a arca, mas vai ter que fazer alguma oferta pela transgressão que vocês fizeram ao roubar a arca, né? E a sua oferta eram 5 hemorroidas de ouro, né? Criar as hemorroidas, e a imagem das hemorroidas e transformar em ouro, 5, e 5 camundongos de ouro, que eram os que disseminavam a praga e que simbolizavam essas pragas que eles estavam tendo ali, né? Os filisteus. Então eles transformaram essas pragas em ouro e devolveram ela junto com a arca e mais alguns animais. Geralmente eles punham animais para sacrifício e queimavam os animais, né? Aquela história de suave, perfume, javé, né? O famoso churrasco, imaginando assim. Eles queimavam principalmente as gorduras, né? Para poder subir aquele aroma. Essa aí é a parte que fala quando eles devolveram a arca, né? E Samuel também, quando eles estavam nesse processo ainda de guerra com os filisteus, aqui fala muito dessas guerras, né? Desses entendimentos entre eles ali. Samuel clama ao Senhor, né? O pessoal pede para ele clamar ao Senhor, já que ele era o rei ali do povo, para proteger os israelitas dos filisteus. E o povo de Israel sempre tem os líderes, né? Sempre tem aquele que é o chefe ali, né? Nesse caso era Samuel. E Samuel também tem um pedaço ali que é uma frase muito conhecida, que a gente vê muito, que eles correm até determinado ponto, até os filisteus, põem eles para fora da onde eles queriam, do território que eles estavam lá. E aí quando eles vão chegando lá, ele pega uma pedra e coloca ali, e dá o nome a essa pedra de Ebenezer. Eu acho que já ouvi falar nesse nome Ebenezer, né? Um nome até muito comum. E aí vem a frase assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu observei isso daí quando fala ali nesse capítulo de Samuel, que é uma frase comum, os outros falam também, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele mostra que ele foi um ponto limite, que eles pararam ali, dali para frente, eu já não sabia que era outro capítulo, vamos dizer assim, né? E outra coisa que acontece também, é que o povo fala para Samuel que ele já estava velho. Samuel, você está ficando velho, o povo de Israel está ficando velho, e agora você, para ser líder nosso, já está mais idoso. E os filhos de Samuel não tinham a mesma índole dele. Eles não eram aquele caminho de retidão e tal, eles eram egoístas, eles se preocupavam com eles, não ligavam muito para o povo, não ligavam muito para as coisas benevolentes, né? Se corrompiam, e aí o pessoal não queria eles como possíveis reis, né? E Samuel ainda fala, vocês ficam escolhendo outro rei, talvez não vai ser o rei que vocês querem, você vai pedir outro e vai ter vários problemas e tal. E aí eu começo a fazer as comparações da gente, né, dentro da mente interna, que é no caso do Neville Goddard, que eu falei, que a gente às vezes fica criando um outro cenário, mas às vezes o outro cenário também não é bem isso e tal. Mas aí mesmo pedindo, né, falando que os filhos de Samuel não poderiam assumir, né, esse reinado, porque eles não eram, né, igual Samuel, não tinha aquele caminho de retidão, né. Aí o Samuel, sempre nas conversas internas, né, esses diálogos internos que eles tinham, e Samuel dialogava internamente com Deus, e ele ouve o Senhor
E o Senhor diz para ele, fala, Samuel, atenta-se ao pedido do seu povo e arrume um rei para eles. Era o Senhor falando para Samuel, falou, ó, o seu povo está certo, imaginando que seus filhos também não é bem assim, mas arrume um Senhor para eles, um Senhor que você, vamos dizer assim, que você concorde, né? É muito fácil falar que vai ter outro, pode ser ruim, mas mais difícil você falar que vai ter outro e você vai ser o responsável por chamar ele. E aí ele pega um benjamita que chama Saul. Saul, que era um povo dos benjamitas, né? De Benjamim, né? As famílias, os clãs que tinham ali dentro do povo de Israel eram separados em clãs. Saul era um benjamita, era uma família mais simples, era humilde, mas ele tinha um porte, ele fala que ele tinha um porte, os ombros para frente, e ele tinha um porte, era dos homens mais bonitos que tinham lá, né? Vistoso, e às vezes por aquele porte distinto, ele meio que diferenciou. E analisando de novo, usando a parte da mente também de novo, né, por Neville Goddard, existe uma fala na programação neurolinguística que diz que mente e corpo formam um só sistema, e você pegar uma pessoa que está ali, tá alegre, ombros, né, tipo Superman ou Mulher Maravilha, aqueles ombros de pessoas fortes, para frente, ereto, imponente, ele comunica com a mente e a mente também teria essa mesma grandeza, vamos dizer assim. E o contrário disso também seria verdade. Pessoas encroadas, cabeça baixa e tal, também atrai alguma coisa para a mente ali que não seria tão positivo quanto aquela altivez ali, né? Da força, do líder, né? Que o líder ele tem que ser forte, ele tem que puxar o povo e ele vai ser o esteio quando o povo desanimar, né? E aí Samuel vendo, né? Esse rapaz que é o Saul, ele chega para ele e faz a oferta para ele, e Saul ainda fala, pô, mas eu sou da família benjamita, não sou nem assim, nem tanto assim. Ele, não, mas como que você falou isso aí? Não, porque o profeta falou, e quem é o profeta? Eu chamo o profeta aqui, tipo assim, quero discutir com ele, não, o profeta sou eu que vi, eu vi aquilo ali. O profeta era o vidente, né? E ele fala e pede para ele ser o novo rei de Israel, né? E ele chama para comer com ele, conversar ele, o escravo dele, tinha uns jumentos que ele tinha perdido ali, né, no meio da história. Aí ele fala que os seus jumentos podem ficar tranquilos, que já apareceu aqui, que eram os animais que eles trabalhavam e viviam disso. Mas em resumo, ele, vamos dizer assim, ele meio que contrata um novo rei do povo de Israel, e já que ele estava ficando idoso, e não eram os filhos dele, que não tinha aquele caminho de retidão tão esperado pelo povo, né? Então é isso. Com isso aqui a gente acaba essa leitura aí, o vídeo de número 53, que é Samuel de 5 a 9, que está entre os códigos da Bíblia e cumprindo o nosso propósito de ler a Bíblia em família do início até o fim. Beleza, gente? É isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.